Você já se perguntou por que existe? Por que, entre bilhões de seres vivos, só o ser humano carrega a centelha da consciência, do amor, da razão? A resposta está na origem de tudo, e ela é mais profunda do que você imagina. O que realmente significa ter sido criado à imagem de Deus? Será que isso é só uma metáfora ou uma verdade espiritual que muda tudo sobre quem você é? O mundo pode ter esquecido essa verdade, mas ela está prestes a ser reacendida dentro de você. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir o segredo da sua identidade, o real motivo pelo qual foi colocado nesta terra, e como essa verdade divina pode restaurar sua alma, suas relações e o seu propósito. Essa não é apenas mais uma mensagem. É um chamado para despertar o reflexo de Deus dentro de você. Vamos juntos? Quando abrimos a Bíblia, em Gênesis 1:26, encontramos uma das declarações mais poderosas da história da humanidade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa frase não é apenas teológica, mas profundamente existencial. Ela nos conta que não somos obra do acaso, nem um acidente cósmico, mas fruto de uma intenção divina. Deus nos formou com base em um modelo, Ele mesmo. E isso muda tudo sobre como vemos a nós mesmos e aos outros. Ser feito à imagem de Deus é um selo de valor eterno. Mesmo quando a vida tenta nos fazer sentir pequenos ou insignificantes, essa verdade nos levanta e nos dá dignidade. Mas o que significa exatamente sermos criados à imagem de Deus? Isso não quer dizer que Deus tem um corpo como o nosso. Ele é espírito. Então, essa imagem se refere a características invisíveis. Nossa capacidade de raciocinar, amar, criar, decidir, cuidar, escolher o bem. Somos os únicos seres na Terra com essa combinação de dons espirituais e emocionais. Isso nos separa dos animais e nos aproxima do Criador. Somos semelhantes a Ele em essência, não em forma. Por isso, cada gesto de bondade, cada perdão concedido, cada ato de generosidade revela essa imagem divina que carrega dentro de nós. Essa identidade espiritual traz grandes responsabilidades. Não podemos mais viver como se fôssemos apenas mais um número no mundo. Se somos imagem de Deus, somos representantes dele na Terra. Nosso falar, nosso agir, nossa postura, tudo isso comunica uma mensagem sobre quem Deus é. Não se trata de perfeição, mas de intenção. O mundo está carente de referências, e cada cristão que compreende seu valor diante do Criador passa a ser luz para quem anda na escuridão. Quando você acorda e olha no espelho, saiba que está vendo alguém com propósito e design celestial. Infelizmente, muitas pessoas vivem como se não tivessem valor. A sociedade rotula, a idade pesa, os erros do passado machucam e a autoestima vai se apagando. Mas Deus não nos vê assim. Ele olha para o nosso coração e enxerga ali o reflexo dele mesmo. E mesmo quando essa imagem está coberta por sujeiras do pecado ou por feridas da vida, Deus oferece restauração. Jesus veio ao mundo justamente para renovar essa imagem que o tempo e as dores distorceram. Em Cristo podemos reencontrar nossa verdadeira identidade, filhos e filhas criados à semelhança de um Deus amoroso. Portanto, neste primeiro passo da nossa reflexão, guarde isso com carinho. Você não está perdido no universo. Você tem origem, tem valor, tem identidade. Deus o fez à sua imagem, e isso é algo que ninguém pode tirar de você. Quando você entender isso profundamente, sua vida espiritual ganhará novo sentido. A fé não será mais uma obrigação, mas uma resposta de amor a um Deus que te formou com carinho e intenção. Nos próximos tópicos, vamos aprofundar o que essa imagem nos ensina sobre nosso papel no mundo, sobre como tratar os outros e como viver em plenitude com Deus. Embora tenhamos sido criados à imagem de Deus,
A Bíblia nos mostra que essa imagem foi profundamente afetada pela entrada do pecado no mundo. Em Gênesis 3, vemos o homem e a mulher desobedecendo ao Criador, buscando autonomia fora da vontade divina. Esse ato de rebelião não apagou a imagem de Deus em nós, mas a ofuscou. É como um espelho que foi trincado. Ainda reflete algo, mas de forma distorcida. O pecado trouxe confusão, vergonha, separação e morte espiritual. E com isso, a humanidade passou a viver longe da sua identidade original, tentando preencher o vazio com poder, prazer e orgulho. Essa distorção não foi apenas teológica. Ela se tornou visível nas relações humanas e no mundo ao nosso redor. Passamos a tratar o próximo com egoísmo, a natureza com descuido e a nós mesmos com desprezo. A imagem de Deus, que deveria nos lembrar da nossa dignidade, agora é muitas vezes ignorada ou substituída por rótulos temporários. Nos vemos como fracassados, esquecidos, improdutivos, indesejados. Muitos até acreditam que não têm mais valor, mas isso é mentira do inimigo. A verdade é que o pecado nos afastou de Deus, mas ele nunca desistiu de restaurar a sua imagem em nós. É nesse cenário de queda que entra a grandiosa graça de Deus. Desde o Éden, o Senhor já preparava um plano de redenção. O sacrifício de Jesus na cruz não foi apenas para nos salvar do inferno, mas para restaurar aquilo que foi quebrado. Cristo é descrito na Bíblia como a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. Ele veio ao mundo para nos mostrar com perfeição quem Deus é e quem nós podemos voltar a ser. Em Jesus, a imagem que estava embaçada se torna novamente clara. Ele é o molde perfeito. E ao seguir seus passos, vamos sendo transformados pouco a pouco à semelhança do Pai. No entanto, essa restauração não é automática. Ela exige arrependimento, rendição e fé. É um processo diário de reconectar-se com Deus, de alinhar nossos desejos com os dele, de permitir que o Espírito Santo nos molde por dentro. A transformação não vem por força ou religiosidade, mas por graça e comunhão. Deus quer restaurar a sua imagem em nós, não apenas nos domingos ou nos momentos de oração, mas em todas as áreas da vida. No meio, trabalho, na família, no descanso, na dor e na alegria. Ele quer que sejamos reflexos vivos da sua presença, mesmo neste mundo quebrado. Por isso, se você se sente distante de Deus ou envergonhado por seus erros, saiba que ainda há esperança. A imagem dele em você pode ter sido ofuscada, mas não foi destruída. A cruz de Cristo é a ponte de volta. Você não precisa viver preso ao passado ou escravizado pelas quedas. Há perdão, há restauração, há uma nova chance. O Espírito Santo quer operar essa cura interior em você. Não importa a sua idade, seus traumas ou quantas vezes caiu. Deus ainda vê valor em você porque Ele mesmo colocou esse valor em sua essência. Ele quer restaurar o espelho da sua alma e fazê-lo brilhar novamente. Quando reconhecemos que cada ser humano carrega em si a imagem de Deus, isso muda completamente a forma como nos relacionamos com os outros. A pessoa ao nosso lado não é apenas um rosto desconhecido, um parente difícil ou um colega qualquer. Ela é alguém que reflete, mesmo que imperfeitamente, a presença do Criador. Isso nos chama a olhar para os outros com mais empatia, mais respeito e mais paciência. Numa época em que o individualismo é exaltado, essa consciência nos leva à comunhão. Passamos a entender que ferir o outro é desonrar a imagem de Deus que está nele. E amar o outro é honrar o próprio Senhor. É por isso que Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, porque ele sabia que o amor verdadeiro só nasce da compreensão de que todos fomos criados à imagem do mesmo Pai. Quando tratamos os outros com desprezo, arrogância ou indiferença, estamos negando essa verdade.
Mas quando acolhemos, perdoamos e ajudamos, estamos refletindo o coração de Deus. Imagine como seriam as famílias se cada membro enxergasse o outro como imagem divina. Como seriam as empresas, as igrejas, as ruas. O mundo seria outro. E essa transformação começa em mim e em você. Há um detalhe importante. Não é só quem vive corretamente que carrega a imagem de Deus. Até mesmo os que estão afastados, perdidos ou agindo com maldade ainda são portadores dessa identidade. A imagem pode estar obscurecida pelo pecado, mas não foi apagada. Isso nos chama a sermos pontes e não muros, a estender a mão e não levantar o dedo acusador. É claro que há limites, é claro que precisamos de sabedoria, mas não podemos esquecer que Deus amou o mundo, mesmo quando o mundo o rejeitava. E se Ele fez isso, nós também podemos aprender a olhar com compaixão, mesmo quando a situação for difícil. Nas relações mais próximas, como casamento, amizade e igreja, essa visão é ainda mais desafiadora. É fácil ver a imagem de Deus em quem nos trata bem. Mas e quando há conflito? E quando somos feridos? É nesse momento que a fé é provada. Lembrar que até aquela pessoa difícil foi criada com propósito eterno nos convida a reagir com maturidade espiritual. Perdoar não é esquecer o mal, mas é lembrar que há algo maior dentro de nós que supera a dor. Quando entendemos que o outro é mais do que suas falhas, o relacionamento pode ser curado e crescer. É o olhar de Cristo que cura, não o nosso orgulho. Se você quer viver relações saudáveis e profundas, comece aqui. Enxergue a imagem de Deus nas pessoas. Veja além das aparências, das falhas e até das ideologias diferentes. Essa é a base do Evangelho. Amar o próximo não é apenas um mandamento ético, é um reflexo direto da nossa origem. Deus é amor, e quem foi criado à imagem dele deve também viver no amor. A vida é curta demais para guardar mágoas ou viver de costas para os outros. Escolha ver com os olhos do Espírito, e quando fizer isso, verá que seus relacionamentos não apenas melhoram, eles se tornam canais da presença de Deus no mundo. A restauração da imagem de Deus em nós é o grande propósito do Evangelho. Jesus não veio apenas para nos livrar do juízo, mas para nos devolver a identidade original, que foi manchada pelo pecado. Quando recebemos a Cristo como Salvador Senhor, começa dentro de nós um processo chamado de santificação, uma transformação progressiva do nosso caráter, valores e atitudes. Isso não acontece de uma hora para outra, mas é uma jornada diária. Cada passo dado com fé, cada decisão tomada com base na palavra, cada renúncia feita por amor a Deus, tudo isso vai moldando novamente a imagem divina em nós. O Espírito Santo é o agente dessa transformação. Ele habita dentro do crente e trabalha de forma constante para nos renovar por dentro. Ele quem convence do pecado, consola nas lutas e fortalece nas fraquezas. À medida que damos espaço para o Espírito agir, vamos sendo purificados da arrogância, da inveja, da ira, da impureza, do egoísmo, elementos que deformam a imagem divina. Em contrapartida, vamos sendo revestidos de misericórdia, paciência, humildade, bondade e amor. É como se Deus estivesse polindo novamente o espelho da alma, para que possamos refletir com mais nitidez a sua luz. Esse processo de restauração não é só interno, ele também é visível nas nossas ações. Um homem ou mulher que está sendo transformado por Cristo começa a tratar os outros de forma diferente. Passa a perdoar com mais facilidade, a falar com mais sabedoria, a agir com mais compaixão. A fé verdadeira sempre gera frutos visíveis, e mesmo nos momentos difíceis, a imagem de Deus em nós permanece como uma referência. Somos chamados a reagir de maneira diferente do mundo, não por orgulho, mas porque sabemos de onde viemos e para onde estamos indo.
Nossa identidade está firmada em algo eterno. A palavra de Deus é a principal ferramenta para essa transformação. Ler a Bíblia não é apenas uma prática religiosa, é um encontro com o Criador, um espelho espiritual que mostra quem somos e quem devemos ser. Quando lemos as Escrituras com o coração aberto, somos confrontados e, ao mesmo tempo, restaurados. A oração também tem papel essencial. É na intimidade com Deus que recebemos direção, força e discernimento. E a comunhão com outros cristãos nos ajuda a crescer em graça, pois somos fortalecidos uns pelos outros. Deus nos formou para viver em comunidade, onde sua imagem pode ser aperfeiçoada em conjunto. Se você deseja viver plenamente como alguém feito à imagem de Deus, precisa abraçar esse caminho de transformação. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser disposto. Deus não procura super-heróis espirituais, mas corações quebrantados e abertos à mudança. A cada dia, Ele deseja trabalhar áreas do seu ser que ainda precisam ser curadas, moldadas e alinhadas com o céu. E quanto mais você se aproxima dele, mais a sua imagem brilha em você. Lembre-se, seu valor não está no que o mundo diz, mas no que Deus declara. E Ele diz que você foi feito à sua imagem e está sendo restaurado para viver com propósito, poder e paz. Após compreendermos que fomos criados à imagem de Deus, reconhecermos que essa imagem foi ofuscada pelo pecado e que a restauração ocorre por meio de Cristo, chegamos ao chamado final: viver de modo que essa imagem seja visível para o mundo. Deus nos fez para refletir sua glória, não apenas dentro das igrejas, mas em todos os lugares. No trabalho, na família, no trânsito, nas redes sociais, na hora da crise ou da bênção. O reflexo da imagem de Deus se mostra quando escolhemos amar em vez de odiar, ouvir em vez de julgar, construir em vez de destruir. Somos pequenos espelhos do céu em movimento. Esse reflexo exige intencionalidade. Viver como imagem de Deus não é automático. Envolve decisões diárias, escolhas conscientes, domínio próprio e sensibilidade espiritual. Quando alguém nos ofende, o mundo espera uma resposta agressiva, mas a imagem de Deus nos chama ao perdão. Quando somos tentados a mentir ou manipular, a imagem de Deus nos chama à verdade. Quando sentimos vontade de desistir, ela nos lembra que fomos feitos para resistir com fé. Essa vida com propósito não é utópica, nem reservada a supercrentes. Ela é real e possível para todos os que caminham com Cristo e deixam o Espírito agir. Ser reflexo de Deus também significa influenciar o ambiente à nossa volta. Não precisamos gritar para sermos sal e luz. A presença de alguém restaurado por Cristo é notada pelo equilíbrio, pela sabedoria, pela paz que carrega. Uma pessoa que conhece seu valor em Deus inspira outras a buscar esse mesmo valor. Em casa, isso transforma relacionamentos. No trabalho, traz excelência e ética. Na comunidade, promove esperança e reconciliação. Não estamos aqui para nos esconder, mas para brilhar com humildade. Quando vivemos como imagem restaurada, as pessoas verão Cristo antes mesmo de ouvirem falar dele. Mesmo vivendo nesse mundo quebrado, é possível manter o reflexo limpo. Claro que passamos por dias difíceis, que enfrentamos lutas internas e externas, mas não estamos sozinhos. Deus prometeu estar conosco todos os dias. E quanto mais cultivamos a presença dele, mais forte se torna o reflexo em nós. Participar da vida da igreja, manter uma vida de oração, buscar discernimento. Nas Escrituras, tudo isso fortalece a imagem restaurada que carregamos. O segredo não é fingir santidade, mas depender do Santo para nos sustentar. E Ele é fiel para completar a obra que começou em nós. Chegamos ao fim dessa reflexão, mas ela precisa continuar dentro de você. Ser imagem de Deus não é apenas uma verdade bíblica.
É um estilo de vida. Você foi criado com propósito, foi alcançado pela graça e agora é chamado a viver com sentido. Olhe para si mesmo com olhos espirituais. Não importa o que você perdeu, passou ou errou. Deus ainda vê algo lindo em você, porque Ele mesmo o formou assim. Então, levante-se, assuma sua identidade e viva com coragem. O mundo está faminto por autenticidade, por luz, por amor verdadeiro. E tudo isso está dentro de você, porque você carrega a imagem viva do Criador. Agora você sabe, você não é um acaso. Você não é só carne, idade ou história. Você foi desenhado pelas mãos do Criador, moldado à sua imagem, com uma missão eterna que começa aqui e agora. Talvez o mundo tenha tentado apagar o seu brilho. Talvez as quedas tenham ofuscado o reflexo divino que existe em você. Mas hoje, essa imagem começa a ser restaurada. Você não pode mais viver como se fosse menos do que isso. A imagem de Deus está viva dentro de você e o mundo precisa ver isso. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe, inscreva-se, deixe nos comentários o que Deus falou com você. E lembre-se, enquanto houver fôlego em você, há propósito, há luz e há um reflexo de Deus esperando para brilhar. Você é a imagem viva do Altíssimo. Nunca mais se esqueça disso.